Bem-vindos ao Conversa de Jornalista, diretamente do Estúdio do Livro, na Praça da Alfândega, numa parceria com inúmeras entidades e emissoras, numa promoção da nossa Associação Rio Grandense de Imprensa. Eu sou Wilson Romero, diretor de Direitos Sociais da nossa ARI, e temos aqui um convidado muito especial, um grande jornalista, diretor da nossa associação, há muito tempo convivendo dentro da Casa do Jornalista, que eu trago para vocês, Aires Cerutti. Quem é Aires Cerutti? Antes de falar de mim, Romero, eu quero dar os parabéns para ti e para a Tati, que, pelo que eu sei, vocês foram os protagonistas desse estúdio. Tatiana Gomes, a produtora e apresentadora do nosso Estúdio do Livro também. Tá, então eu quero dar meus parabéns para vocês e a todos os outros que participaram e que viabilizaram isso. Tá, isso, tira o copo, porque meu italiano eu fico gesticulando e eu posso jogar água. No... Bom, olha só, tu me falasse para falar da revista Programa e da editora Intermédio, como é que eu caí nisso? E dá para dizer que eu caí nisso, mas claro que é consequência do meu interesse em jornalismo e da Faculdade de Comunicação. Tá? Eu me formei na Fabico. O Aires está falando deste hoje, um folheto informativo que já foi uma revista com maior número de páginas e muito maior tiragem, que agora está quase digital, mas que teve início em que ano? Foi 1975, na verdade, um projeto por iniciativa do governo do Estado. Na época, o secretário estadual de turismo era o Roberto Eduardo Xavier, que percebeu que o Estado não tinha um guia de turismo. Aí ele convidou um grupo de jornalistas que tinham lançado a Intermédio, que foram a Ana Amélia Lemos. Editora Intermédio, é isso? Eles começaram com uma empresa de assessoria de comunicação social, que era a Ana Amélia Lemos, o Políbio Braga e o Isnar Ruas. Isnar Camargo Ruas, né? Pai do hoje vereador Pedro Ruas. Esse trabalho deles começou a ser procurado para produzir, além da assessoria, jornais de empresa. E aí, para fazer os jornais, foi criada a editora Intermédio, mais sob a gestão do Políbio. O Roberto Eduardo Xavier, como secretário de Turismo do Estado, percebeu... De qual governo? Eu acho que era o Triquês, 75. Euclides Triquês, eu acho que sim. Eu acho que era o Triquês. Sugeriu que eles fizessem. Aí o Políbio e a Ana Amélia, eles convidaram para fazer um projeto, o Geraldo Canali, que eu nem conhecia. Tá? Então eles fizeram um projeto assim de primeiro mundo, comparando assim com as revistas de Paris, Time Out. A Time Out é de Londres, Pariscope. Bom, o projeto foi sendo desenvolvido. Quando eu me formei na faculdade, fui trabalhar na Zero Hora. Você é formado na Fabico? Na Fabico. Fabico. Formado na Fabico em 74, saí do diário e fui na Zero Hora. E lá, naquela época, naquelas 20 e poucos anos, a gente começa a namorar, quer noivar, quer procurar um pouco de grana extra. E o que estava procurando algum bico. Um colega da Zero Hora, o Júlio César Magalhães, me indicou, olha, o Políbio vai lançar uma revista. Salei duas mesas e disse, olha, estou precisando de um free. E ele logo fala com o Canali, que era o chefe de reportagem na época. E ele disse, eu estou precisando urgente. Então eu entrei na primeira revista, na edição número 1, por essa casualidade, fazendo a pesquisa da área cultural, que na época não tinha tanta coisa em Porto Alegre. Era o Teatro São Pedro, Teatro de Arena, não tinha lá tantas casas. A partir daí, pela minha curiosidade, eu comecei a acompanhar a produção da revista. Fui até a gráfica para ver, participei do lançamento lá no Plaza, mas como curioso, pelas circunstâncias, 15 dias depois, o Geraldo Canali, que era o editor, partiu para a Espanha fazer um curso e fazer algum trabalho pela Globo. Aí o Políbio me convidou. Não queres assumir a edição? Então eu comecei, paralelamente, a Zero Hora, a cuidar da edição.
Mas, revista, claro, na época, a revista Programa. já era a revista Programa, desde o início. A gente, paralelamente, nós fazíamos jornais de empresa, outras publicações, mas o foco nosso era a revista Programa. E com o apoio da Epatur, na época, da Secretaria, nós tínhamos uma equipe assim muito qualificada. Então, aquele trabalho, aquele ambiente de redação, de conversa de jornalismo com aqui, me entusiasmou. E eu passei a me dedicar naquilo de ponta a ponta. Na época, tu era também funcionário da Zero Hora. Sim, eu trabalhava no começo no esporte, depois na economia. Então, e aproveitava a carona como político para ir trabalhar de noite. Na época eu trabalhava na economia com o Afonso Ritter, aquelas mesas redondas, tá? Então, esse trabalho todo na editora me entusiasmou a trabalhar pelo jornalismo, pelo todo o processo. E na época, hoje em dia eu pergunto, falo com estudantes de jornalismo, eu pergunto, tu sabe o que é linotipo? Não. O que é fotolito? Não. Quando eu comecei na Diário, ainda era linotipo. Tá? Aquelas grandes placas que depois vinha o chumbo e formavam... Não, né? o chumbo vinha direto, vinha os tipos na tipografia. Isso. Tem máquina aqui no Hipólito. Então, a partir daí, e na estrutura, o profissional de jornalismo, na verdade, ele é um pouco cigano. Ele está hoje aqui, amanhã está numa rádio. Eu fui exceção, fui ficando. Tanto que a Ana Amélia... Virou multimídia, Multimídia, foi para a TV, foi para Brasília, senadora, candidata a vice-presidente. Então, eles foram... Ali, a cada um que saiu ia substituindo, mas por gostar da tarefa, quando me dou conta, já são quase 50 anos. E aí, claro, toda a mudança, que tu já falasse, a revista inicial chegou a ter mais de 120 páginas. Naquela época gloriosa que os argentinos vinham para cá, tempo do Dame Dos, lembra? Sim, sim. Tá? Então, mas à medida que a revista foi minguando, aquele tipo de trabalho ficou inviável. Eu recomecei pelo mapa, a partir desse insight. Mapa de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Esse de Porto Alegre que eu tenho aqui, por quê? O turista adora mapa. Só que todo mundo me dizia, mas tá no celular, tá na internet. Não é a mesma coisa. Mas antigamente não tinha internet nem celular também. Não, ali que a revista Programa era o Google da época. Era o Google da época, sim. Por quê? Era o único. Então, eu por estar dentro lá, a gente não se dava conta. Mas hoje tinha tudo. Eu tive uma estudante que fez estágio na editora e ela me disse, quando eu vinha do interior, a minha avó pegava a revista Programa para me ver, escolher onde me levar. Tá? Então, à medida que aquilo... E o mapa era uma das características da coisa. O celular aparentemente eliminou o papel. Só que eu comecei a fazer acreditando o seguinte, para quem chega de fora, ele não sabe onde é que fica a Rua da Praia. Ainda mais se ele lê a Rua dos Andradas. Não sabe onde é que é a Borges, sabe? Então, no papel, eu tanto comecei a falar, dá para ir de bique. Se for falar na Rua do Arvoredo, pior ainda. Pior ainda. Tem que levar o livro. Tá? Então, a partir disso, já a minha disposição foi buscar apoio, incentivo, patrocinadores. Agora, além disso, eu já estou produzindo, editando paralelamente, quase todos os meses, mais focado na área cultural, eu chamo de folhetim programa, que na próxima, talvez já no próximo mês, já sai com 16 páginas. Então, todo mês são 2 Mas sempre impresso. Sempre impresso. Ainda não é digital. Eu tenho digital, mas não estou me dedicando a isso. Sim. Porque hoje o meu foco está em buscar informações, e eu já tenho um foco, eu quero colocar, a partir no papel, ter 400 informações. Porque a pessoa tendo a informação, ela pode buscar na internet. Mas eu tenho que ter pelo menos uma referência aqui. Se eu disser, eu comento sempre, digamos, aqui eu não preciso explicar o que é uma pizza, mas eu tenho que ter nomes de pizzarias.
Eu não preciso explicar o que é churrasco. Tu tem acrescentado informações digitais aí, sites, Isso é endereço de redes sociais para poder... Isso é o que eu vou avançar. Ah, perfeito. Tá? Porque hoje ainda é analógico, totalmente analógico. Aqui tenho lá, mas eu não estou Perfeito. promovendo isso. Por quê? Churrascarias. E eu tenho aqui, dá uma amostra da gastronomia das principais. cosmopolita que tem em Porto Alegre. Eu coloco aqui, tem que ter churrascaria, restaurante, mas tem veganos, portuguesa, italianos, comida alemã, comida polonesa, japonesa, tailandesa, asiática, uruguaia, espanhola, judaica, indiana, árabe, chinesa, peruana, sabe? E as pessoas não têm noção. Mas esses todos que tu publica são anunciantes também? Não. Aqui, o meu olho inicial foi como jornalista. Eu tenho que trabalhar a informação. Tá? Eu tenho bons patrocinadores aqui, que é o Bar do Beto, Barranco, Freio de Ouro, Casa do Peão, Boteco República, mas eu tenho aqui 60 indicações e quero chegar a 400. Porque se ele, por exemplo, me perguntar, ele é mais jovem, o lugar do fervo ele sabe, mas alguém da terceira, para quarta, CB ou para a cidade quiser ir lugares bons para dançar. Hoje alguém me disse, lá na Juca Batista tem um bom lugar. Sei que é a Polônia, mas eu só publico quando eu tenho informação segura, correta, objetiva. Não? Agora tem uma novidade aí, que é a reabertura do Encoraçado Botequim, né? Sim, lá na Independência. Com o herdeiro do Alvarez, exato. Lá, com o filho, com a Mariana Bertolucci, de Relações Públicas. Então, mas, o Aires Cerutti, tu tem intenção, então, de fazer ampliação da revista Programa, com um material de muito mais páginas, e amanhã ou depois encaminhar para o digital também. Paralelamente, porque agora eu só não estou falando, porque eu não estou gostando do que tem lá. Eu quero aprimorar, e eu valorizo sempre o trabalho de equipe. Aquilo que eu estou fazendo hoje é praticamente sozinho. Não pode dizer que é sozinho, porque tem colaboradores. Mas para fazer um trabalho bem feito, a gente tem que ter uma estrutura. Mas esse produto, ele paga os boletos ou não? Tem que pagar. Claro que no meu caso, como eu gosto de fazer... Tu tens aposentadoria também, né? De jornalista, daquela. Tá? Então, o que acontece? O que eu não posso é ter prejuízo. Tá? Empatando para mim é lucro. Claro que eu quero ganhar. Mas o que me anima e me entusiasma é poder estar como agora falando contigo. Então, quando eu vou pesquisar, quando eu vou entregar, quando eu vou circular, poder colocar aqui na capa, como hoje, a Feira do Livro. Tá? Poder ampliar, buscar novas coisas. Sempre antenado, porque informação é um produto altamente perecível. Não, e principalmente Porto Alegre, que carece de uma informação turística mais profissional. Né? Eu não posso lamentar, mas eu observo. Lógico. Eu fotografei ontem. Nós já perdemos, tirando, acho que na rodoviária tem muito precário, no aeroporto outro. Tinha um, inclusive, perto do mercado público. Não, é que eu ia falar. O ponto de informações turísticas do aeroporto ainda não reabriu. Aqui do mercado público, ainda não reabriu. No aeroporto, eu falei ontem com o secretário de Turismo, Santini, eles estão negociando que vai ser uma loja lá, um espaço para receber o turista. Só que agora a negociação é com uma Fraport. Então tudo é mais complexo. Mas a verdade é essa. O governo do estado fez uma grande campanha, investindo em boa hora. O Rio Grande do Sul abraça o Brasil, reconhecendo o apoio que veio do país inteiro depois da enchente. Mas nós aqui não estamos com uma estrutura turística adequada para receber, para dar mais informação. Tanto que hoje, olha só, eu fui entregar os pacotes lá no Barranco e falei com um amigo que tem uma banca e eu deixo nas bancas para que seja oferecida aos turistas, os clientes da banca.
Aí disse que um pernambucano foi lá agradecer. Pá, gostei muito de seu mapa. Sim, porque na realidade, nós que temos o costume de viajar ou de percorrer, a principal informação em alguns lugares em que tu tem uma internet precária, tu ter na mão o papel informando onde são, onde estou, onde vão, né? Perfeito. Né? Eu acho que é por aí, e isso nós temos no boletim da revista Programa, que vai ser ampliado muito brevemente. Aires Cerutti, nós estamos encerrando o nosso tempo aqui, segundo a produção, mas eu quero te agradecer e louvar a continuidade desse grande trabalho, que nada mais é daquilo que hoje, na reconstrução de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é cada vez mais necessário, um incentivo ao turismo. E esse material que tu produz, há quantos anos? 49 anos? 49. Junto com o inicial, hoje sozinho, né? Hoje nós temos... Mas sozinho na responsabilidade, mas eu já tenho... Uma das coisas que me ajuda, foi meu estagiário, é um publicitário, ele já conhece ele faz a diagramação, faz tudo. Faz a parte final e ele conhece até meu pensamento. Então eu começo a pensar e ele já sai executando. Muito bem, para tuas considerações finais, Aires, tá? Já desde logo agradecendo para tratarmos dessa pauta, até o fim da feira teremos oportunidade de falar de outros assuntos, que tu é um arquivo vivo da nossa história aqui. Nós temos que falar muito sobre o grande trabalho como prefeito voluntário da Praça da Alfândega, onde estamos acomodados. Isso é um outro grande trabalho ao qual tu te dedicas, a um quase síndico do centro de Porto Alegre. Nem tanto, nem tanto. Não exagera. Muito obrigado. Não, quem agradece sou eu, e esse teu comentário, essa oportunidade, me estimula a continuar me esforçando e pensando cada vez mais. E até eu lembrei agora, porque como eu sou do papel, a minha filha hoje, advogada, já tem um neto, quando ela estava no primário, na festa do Dia dos Pais, a professora faz a pergunta: o que é que teu pai gosta de fazer? E ela no cartãozinho assim: meu pai gosta de colocar ideias no papel. Eu continuo colocando ideias no papel e tentando desenvolver. Muito bem, muito obrigado, Aires Cerutti, jornalista, diretor da Associação Rio Grandense de Imprensa e produtor, editor, redator da revista Programa, que completa neste ano de 2024 49 anos. Muito obrigado. Muito obrigado.